Boa noite, Adailton. Boa noite, Boa Ana. Boa noite, Moraima. noite. Boa Tá noite. entrando o Jason, John. Ah, bem-vindo. Olha, hoje temos uma live que está em equilíbrio, hein? Os homens e as mulheres. Muito legal. Já está em equilíbrio. Hum, Gente, hoje, então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do câncer. Não só principalmente do câncer de mama, né? Porque a gente está aí no Outubro Rosa, começando o mês de outubro. Então, nós vamos começar até falando um pouquinho da história. Por que que aconteceu isso? Da onde vem essa história do Outubro Rosa, né? Então, o Outubro Rosa começou lá em 1900, no século passado, hein? 1990. Teve a primeira corrida, né? Em 1991, mais exatamente. Teve a primeira corrida em prol de um trabalho de prevenção e de cura, busca da cura do câncer de mama. Foi num instituto lá em Nova York, que é o Instituto da Susan. Deixa eu só lembrar o nome dela, porque eu nunca lembro, tá, gente? Isso é normal, eu tenho muita coisa para pensar e não lembro o nome. Mas o nome do instituto é o Instituto Fundação Susan Komen. Isso mesmo, Susan G. Komen. Eu anotei aqui para não esquecer, porque eu sabia. Sempre a gente fala Susan, 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 e a gente acaba não lembrando do sobrenome. Então, desculpem aí. Mas então começou lá, então em 1990, a primeira corrida, tal, os primeiros passinhos que foram dados. Até ninguém imaginava que ia ter essa dimensão. Na verdade, foi um trabalho ali daquele instituto que achou que ia fazer só. Aí, só que como acabou fluindo, na época nem tínhamos internet como temos hoje, né? Lá em 1990, a coisa não acontecia como acontece hoje. Mas as coisas foram se divulgando, começou a crescer, foi alastrando pelo mundo. Aqui no Brasil, nós começamos em 2014, por aí é que a gente começou a falar mais do câncer de mama como Outubro Rosa, né? Os primeiros monumentos que foram colocados à luz rosa durante o mês de outubro, né? Começou a se fortalecer mais esse movimento, mas ele vem então lá desde 1991. E por que essa importância? Por que se dá tanta importância para o câncer, né? Principalmente para o câncer de mama? Existem muitos fatores. O primeiro é que ele é o terceiro câncer que mais mata, né? E é, acontece com as mulheres. Os homens têm aí em média 1%, mas para as mulheres chega a ter 57% de casos anualmente, novos casos de câncer de mama. Então é um índice muito, muito alto, né? Então o Ministério da Saúde, o mundo inteiro trabalha em função disso. E no nosso bate-papo aqui, a gente vai ver por que isso tem acontecido e por que tem aumentado tanto, né? Então uma das coisas que a gente percebe é a própria negação da maternidade, aquilo que vem de instinto, o amamentar, não ter tempo, não poder ficar com seu filho ou ficar com seu filho. Quer dizer, tem questões emocionais que também vão envolver isso. E aí a gente vem para as questões físicas, uma alimentação totalmente inadequada, uma vida totalmente fora daquilo que a mulher até então tinha aquela condição de mais, até eu brinco, de mais leite, né? Ficava mais. Tinha muitas coisas para fazer, mas ficava em casa, cuidando dos filhos, do marido, não saía tanto para a vida lá fora, mantendo as coisas em casa também. Para vocês desligarem o microfone que está dando microfonia, dando retorno. Então, a importância da vida da mulher, a mulher mudou, né, tanto assim, e aí com isso e também tem outra coisa, né? Começou a se investigar mais o câncer. Porque antes a gente sabia que as mulheres morriam de câncer, mas não sabíamos de qual tipo acontecia tanto. E agora, com a prevenção, acontece, né? A gente percebe que tem um índice muito maior acontecendo aí. Mas isso é positivo, porque antes provavelmente não se tinha tanto diagnóstico, mas se tinha muito mais mortes. E hoje, com o diagnóstico precoce, você quase não tem, né? O índice de morte não é que quase não tenha, mas reduziu significativamente esse número. Então, são vários fatores que vão acontecendo. Antigamente,
diagnóstico de câncer de mama era prognóstico de morte. Hoje não, né? Hoje diagnóstico não é prognóstico. Dependendo da fase em que se encontra, você consegue perfeitamente curar. Então, o primeiro passo para a cura é o diagnóstico precoce. Né? Então, por isso, todo esse cuidado. Mas eu não vou ficar, como eu não vou ficar aqui falando sozinha o tempo todo, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Mas eu vou passar a bola e vou passar a bola para o Marcos, com a visão da psicologia, falando um pouquinho para a gente a respeito do que é a vida da mulher, o que acontece nesse meio. Marcos, se você quiser também falar para a gente um pouquinho dos fatores, como o Sérgio ainda não entrou, eu espero que ele entre, mas daí a gente fala um pouquinho também pela medicina germânica, né? Isso. Tanto o homem como a mulher, eles têm essa questão do olhar para o lar. São olhares complementares. Um olha de uma forma, outro olha de outra. Um tem algumas características, outro tem outras. O seio, para a mulher, entra muito como uma questão estética, como uma valorização. Inclusive, nas conversas entre as mulheres, fala, olha, põe tal roupa que vai te valorizar mais, no sentido de mostrar sua feminilidade, né? Então, a gente consegue perceber que essa questão do seio, ela acaba sendo muito importante. Mas quando existe essa questão do ninho, que acaba sendo prejudicado de alguma forma, tanto o homem como a mulher podem ter essa questão do câncer de mama. Né? Inclusive, eu, há uns anos atrás, fiz um acompanhamento de um homem que teve câncer de mama. Esse 1% que você falou, Giselda. E quando fomos trabalhar a questão, apareceu muito essa questão do ninho que tinha sido desfeito, da traição, né? Vamos dizer assim, eu tinha minha casa e ela acabou. Aquilo tudo que eu tinha como lar se desfez, né? E aí houve separação e tudo mais, e acabou formando um nódulo, né, no seio, né, naquele caso, o seio direito. E conforme nós fomos trabalhando a questão que originou esse nódulo, ele foi diminuindo de tamanho, diminuindo a dor que ele sentia naquela região, né, até um momento em que estabilizou, ele não sentia mais dor, estabilizou. E parou de crescer, parou de doer, diminuiu o volume, né, e não oferecia mais perigo. Como aconteceu com esse homem, acontece com as mulheres também. Né? Então, esse olhar sobre o ninho, a valorização do feminino, né? Essas questões que estão ligadas à feminilidade, tudo isso pode afetar essa questão do câncer de mama. Né? Então, é importante a gente sempre estar observando na vida de cada um de nós. Está em equilíbrio? A nossa vida está equilibrada? A nossa vida tem essa troca, esse prazer, né? Esses momentos de dar e receber, né? que a Moraima está pensando agora, eu estou vendo ela pensar. Ó. Olha lá. Não precisa do dar e receber, Moraima? O que você acha? Conta aí para nós. Moraima, liga o microfone. Oi, Ligar o meu. oi, boa Agora vai. noite. Boa Boa noite, noite. eu sou Moraima, sou terapeuta holística, consteladora. E, bom, sabe, Marco, que eu tive um pré-câncer? Ah, Eu tive um pré-câncer faz
quase 4 anos já. E o que você está falando tem muito sentido para mim, porque minha vida entrou em desequilíbrio, sabe? Eu estava lá na Venezuela numa situação de estresse muito grande, meu coração guardou muita mágoa, e acredito que no momento de eu vir para cá, para o Brasil, foi que o corpo tive a oportunidade de expressar os sentimentos que estavam ali. Então, o que você está colocando é muito importante ter esse equilíbrio emocional, fazer esse análise, esses estudos todos os anos, é muito importante, dali a importância dessa campanha Outubro Rosa, que lembra para nós as mulheres a importância de ir a fazer uma mamografia, um ultrassom, que são ferramentas que temos agora para nós conseguir ter um diagnóstico precoce. Então, em meu caso, foi um pré-câncer, e eu comecei a fazer esse olhar interno que fala ver. Ver tem um livro maravilhoso que trabalha o tema do câncer, que é Desatando os Laços do Destino. Foi feito lá com o Instituto de Oncologia na Europa, com muitos médicos que participaram e pacientes. E ele fala nesse livro que é preciso observar uma doença que ela se origina em diversos níveis, pelo lado físico, por la dinámica interior da alma e pelo ambiente do enfermo. Então, não é suficiente olhar a doença do câncer unicamente por o tema físico. Precisamos olhar também o mensagem da alma que ela está convidando a esse paciente escutar. Um pouco no interno, nós falávamos que nossa live fala contra o câncer, mas que em muitas oportunidades uma doença pode ser uma grande bênção na vida de uma pessoa, porque ela consegue fazer uma mudança no estilo de vida da pessoa, consegue que essa pessoa tenha mais equilíbrio, que tenha mais felicidade. Então, eu falaria que a primeira dica é você conseguir abraçar o diagnóstico, você conseguir escutar uma mensagem que precisamos compreender. O mensagem, abraçar, escutar esse síntoma que está em nosso corpo. Claro que o cuidado é fundamental, a mudança da alimentação que falou Giselda, o cuidado do corpo, mas eu acredito que as doenças falam da necessidade de inclusão do segredo do sistema, das desordens no amor. Então, que frases a gente pode usar? Eu sou luz, eu reverencio o segredo de minha árvore genealógico, solicito licença para olhar o processo de cura em paz. Eu sou vazio, curador, livre de julgamento. Eu sou saúde no passado, no presente e no futuro. Então, eu deixaria, por enquanto, essas dicas ali, da importância de fazer esse diagnóstico precoce e abraçar o síntoma. O que você acredita, Giselda? Importante abraçar o síntoma ou ficar em contra? Não, Ana, Moraima, é super importante. Então, a primeira coisa é realmente o diagnóstico precoce, né? Eu acho que antes do diagnóstico precoce ainda, há que ter o cuidado diário, né? É cuidar, porque não é só nódulo palpável na mama que vai ser sinal de câncer de mama. É você conhecer efetivamente o seu corpo mesmo, né? De repente, se tem alguma secreção, quando você não está amamentando, quando não tem nada, se você está com algumas dores, que não são as dores normais de uma pré-menstruação, por exemplo, na fase que a gente está, eu ia chamar de TPM, mas como eu não gosto de chamar de TPM, mas não deixa de ser uma tensãozinha local nessa hora, né? Então,
Nessa fase é comum que a mulher sinta dores, né, no seio. O seio fica mais farto, mais cheio e tal, e isso vai acontecer de sentir dor. Mas fora dessa fase, às vezes aparecem dores que tem que ser investigada, né? Aparecem nódulos que tem que ser investigado, aparecem secreções que tem que ser investigadas, aparecem outros sintomas que a gente precisa efetivamente observar o nosso corpo, né? Inclusive a Ana vai falar pra gente como é que a gente faz isso nesse relaxamento de estresse aí, através da aromaterapia. Fala aí pra nós, Ana. Oi, gente, boa noite. Os óleos essenciais, ele vai ajudar a minimizar realmente os efeitos colaterais. Por exemplo, o olíbano, ele vai nos ajudar, ele é um antitumoral, é um antioxidante também. Quando as pessoas estão nessa fase, né, então o olíbano vai ajudar com relação à depressão, à ansiedade, né, também vai ajudar a, a elevar o sistema imunológico, né? Muitas vezes quando o paciente está fazendo o tratamento, tem as náuseas e tudo, os vômitos, então os óleos essenciais vai estar auxiliando nessa fase. Por exemplo, o óleo de gengibre vai estar auxiliando, o hortelã-pimenta vai estar auxiliando a acalmar a pessoa nas inflamações, né? Vai estar ajudando a refrescar, né? Que ele vai trazendo um frescor, vai dar qualidade de vida. A lavanda também vai dar qualidade de vida. A camomila vai também ajudar a reduzir os sintomas, né? A ansiedade, o estresse, esses óleos vão ajudar a acalmar também na hora de dormir. Vai estar auxiliando a pessoa, né? O olíbano também, ele é um regenerador celular. Então, ele é o rei dos óleos. Então, os óleos essenciais vai estar ajudando nos efeitos colaterais. E é como vocês já falaram também, o nosso corpo ele está sempre dando sinais, né? E é interessante que a gente vá investigar o porquê disso, né? Conhecer realmente o nosso corpo e analisar realmente por que isso está acontecendo, o que o meu corpo quer me falar, o que está acontecendo, para que a gente vá estar realmente analisando toda essa fase. A gente precisa realmente se conhecer, não é? E os óleos essenciais, além do mais, os óleos essenciais, eles vão agir muito, tanto no físico também como no emocional, né? Então, quando a gente inala um óleo essencial, ele vai ajudar a acalmar, a relaxar, a trabalhar também com o humor, né, dessa pessoa nessa situação, e ele entra em contato, vai só para o cérebro, o sistema límbico, então ele vai estar, 2 minutos, ele já vai estar começando a agir no corpo. Então, é muito importante. Os óleos essenciais é uma ferramenta a mais para estar ajudando as pessoas, os pacientes, nessa fase. Rapidamente, é isso que eu tenho a falar. Eu tenho uma aula também, mas eu vou ficar aqui mais uns minutinhos, então se eu sair, é por isso, tá bom? Mas uma ferramenta a mais, os olhos. Obrigada, Ana. Uma coisa bem importante que precisa pensar é que quando você tem o diagnóstico, a gente falou de diagnóstico precoce, né? E o que significa para nós esse diagnóstico? É muito difícil ainda para que as pessoas imaginem assim, por mais que aqui a gente fale assim, olha, a doença vem, como a Moreira falou, a doença vem para te dar um sinal, ela não é contra você, pelo contrário, né? Ela vem para te mostrar que você tem que botar um freio de mão, que você tem que puxar o freio de mão nessa hora e tem que olhar para você, porque muitas vezes a gente liga no automático, vai fazendo a coisa, até que se a gente não para, a vida nos para, né? E o câncer, uma das coisas que a gente vê muito é que é aquela situação em que a vida não presta, a vida não vale nada, a vida, queria sumir, queria morrer. Não estou falando de depressão, tá, gente? Eu estou falando das nossas reclamações mesmo, né? Que às vezes a gente está tão enfermo o tempo todo que às vezes aparece um câncer para você querer viver, para você olhar para a vida, para você dizer, opa, não é morrer que eu quero. Então eu vou olhar para mim e eu vou mudar isso. E isso é de extrema importância. Né? Normalmente, quando vem a doença, é o momento em que a gente vira a chave.
Então, se a gente não vira a chave pelo amor, pelo conhecimento, a gente vira pela dor, né? Isso é universal, né? Todo mundo fala, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Você tem suas opções de escolha. E a doença vem nesse sentido. Então, muitas vezes, e o câncer ainda, ele tem aquela questão do mito, né? As pessoas normalmente não querem nem falar que ó, é aquela doença, ou sabe aquele C, ou ai, não gosto nem de falar, pronunciar isso para mim, porque é muito difícil realmente. Porque antigamente, como eu falei lá no início, antigamente sim, era prognóstico de morte, porque não se sabia como trabalhar com o câncer. E principalmente não se tinha toda essa rede de apoio em volta do trabalho feito. Porque hoje não é só porque tem quimioterapia e radioterapia. Mas hoje o tratamento do câncer, ele envolve muitas outras coisas. A mudança na qualidade de vida, o apoio psicológico, o apoio psiquiátrico, às vezes até, as questões terapêuticas alternativas, o reiki, as energizações, a busca. Muitas vezes a pessoa, quando tem esse diagnóstico, é a hora que ela busca a fé, o amor, o olhar para outras coisas na vida, além daquela vida que ela vinha trazendo, das mágoas, como disse muito bem a Moraima, das raivas, das frustrações, né? A mama está muito relacionada também com essas frustrações, como o Marcos falou para a gente aí, da questão do ninho, né? Do ninho vazio na síndrome, tanto que muitas vezes fala assim, acontece muito depois dos 50. O maior índice é depois disso. Qual é esse maior índice? Não é a hora que, de repente, os filhos casam, eu aposento, acontecem coisas que eu estou me sentindo inútil. Mas fala um pouquinho mais para a gente a respeito disso e a respeito da biodecodagem, porque acho que o Sérgio não conseguiu entrar até agora. Marcos toca essa parte muito bem, gente. Pode deixar com ele que ele manda. Como a gente vocês já falaram, né? A doença ou a dor, ela tem uma função. Ela sinaliza que alguma coisa precisa ser vista, né? E no caso do câncer de mama, ele vai trazer esse olhar para essa região, para onde está a função da mama. A função da mama é alimentar, é trazer, né, essa alimentação para aqueles que fazem parte daquele ninho entre parênteses, né, para que se possa ter esse olhar para aquilo que faz sentido. E, historicamente, a mulher ela tem muito mais esse olhar para o ninho do que o homem, né? Esse olhar é mais comum nela. Tem homens que, vamos dizer assim, a esposa vai trabalhar, né, o cônjuge, né? Vai trabalhar e ele fica no ninho. Ele toma conta. Tem pessoas que são assim, mas são minoria. E muitas vezes a gente vê essa questão dessa busca, nessa busca da igualdade, que é importante também, né? A gente está aqui entre trabalhadoras também, né? Mas nessa busca de estruturar o lado profissional, fica faltando aquele pedacinho, fica faltando aquele olhar para formar o lar, para ter os filhos, né? Isso mais para a mulher do que para o homem, que é o mais comum, acaba fazendo falta, né? Eu conheci muitas mulheres que chegam mais ou menos perto dos 40 anos e falam, não, eu preciso ter filho, nem que for produção independente, né? Biologicamente, isso é muito forte, isso arrasta uma boa parte delas. E quando não se consegue fazer isso, né, pode acontecer de ficar essa falta, ficar esse vazio, né, na história dessa mulher, né? Ou essa
perda do ninho, né? Quando se passa um tempo e a pessoa não conseguiu formar esse olhar para o seu lar, fica fazendo falta. Então, a doença, ela tem uma função de mostrar que existe alguma coisa que precisa ser vista, né? Por isso essa pergunta, o que está faltando na minha vida que eu preciso para ter esse equilíbrio, né? Equilibrar o profissional e a família, para ter esses dois pontos, né? Tem equilíbrio esses dois pontos. Como eu disse antes, pode acontecer para a mulher e pode acontecer para o homem também, né? Como esse caso que eu citei no começo da live, de que um homem formou um câncer de mama. É esse 1% que a Giselda falou no começo, que é perfeitamente possível, né? O que estava acontecendo? Estava precisando ser vista essa questão, né? Esse olhar para casa, essa capacidade de voltar para casa, ou melhor, para o lar, né? E sentir esse bem-estar, esse acolhimento. Não estava acontecendo, né? Formou esse sintoma ou essa doença no corpo para que se pudesse perceber, olha, como se a doença estivesse dizendo, presta atenção, tem alguma coisa que você não está olhando e precisa ser visto. Esse olhar, isso que precisa ser visto, vai acontecer no câncer de mama e nas outras doenças, né, que estão ligadas a isso, né? E aí já vai formando uma diferenciação. Às vezes é naquele túbulo por onde o leite passa, às vezes é na mama, às vezes é na pele, né? Mas, de uma forma ou de outra, está ligado a esse olhar para essa questão do lar, né? Uhum. Então, é isso, Gi. Eu acho que é isso, né, Marcos? E Uhum. uma coisa que, Moreira, você podia falar para a gente um pouquinho também a respeito, a gente trabalha o câncer na constelação, nesse apoio, eu não vou dizer só na constelação, essa característica mais holística, nesse acolhimento. Nós estamos com muitos homens na live, muito bacana isso, porque o homem, ele pode ter o risco de que ele tenha 1%, né, de caso, que seja aí numa estatística baixa. Mas ele vai se relacionar sempre com uma mulher, que pode ser a mãe, a filha, a esposa, uma irmã, alguém muito querido, né, sempre por perto. E o homem vai ter essa relação. Paciente, nós temos médicos aqui. Dr. Sete, muito bem-vindo. Saudades de você, hein? Faz um tempo que eu vejo. Então, assim, gente, essa relação, como é que eu abordo e como é que esses médicos, esses profissionais homens podem olhar para essas mulheres, acolher e demonstrar essa terapia, auxiliando realmente, por mais que próximo, mas como um terapeuta. Bom, Giselda, que bom que você colocou a importância da escuta do homem, da compreensão do homem nesse tema, porque é fundamental. Eu acredito que o primeiro foi o que você falou, esse autocuidado diário, que precisamos ter homens e mulheres. E quando o síntoma está ali, entender que a desordem é criada pela falta de amor. Quem ficou fora do amor? Que está fora da ordem do amor? Na constelação familiar, o que procuramos olhar é isso, que ficou fora do amor que gerou esse síntoma ali. Nós trabalhamos com 3 princípios na constelação: pertencimento, é o primeiro. Tem na história do paciente alguma pessoa que foi excluída do sistema?
alguém que não, ou tem alguma pessoa que está em um lugar que não é o lugar dele, então a gente procura colocar isso em ordem novamente. O segundo princípio já Marcos trabalhou, que é equilíbrio entre dar e receber, e o princípio de hierarquia. O princípio de hierarquia, eu consigo respeitar, olhar sem julgamento a história de meu pai, a história de meus sogros, eu consigo abraçar a história deles como foi, eu consigo entender que são produto de uma cultura ou ainda minha criança interior está ferida. Se a criança interior está ferida do paciente, eu acredito que a primeira coisa que uma constelação tem que procurar colocar ordem, que essa criança volte a ter felicidade. Todos nós temos uma criança interior. E ela vai fazendo aniversário junto até os 5 anos. E depois ela fica com 5 anos, não podemos seguir com 40, 50 anos. Então, olhar quais são os dores de minha criança interior. Olhar o mensagem do síntoma é fundamental. Você conseguir olhar esse síntoma, por mais dor que você possa ter em um primeiro momento, olhar para ele e entender que tem ali uma mensagem importante que você precisa escutar. Tá cortando? Vamos ver se a Morena consegue voltar. Oi, Cortou um pouco. agora me está escutando? Né? É que aqui aconteceu muita chuva, a internet está ruim, sabe? Ela vai, volta, muita chuva aqui no sul. Então, entender que a doença é criada pela falta de amor, olhar como que estão os 3 princípios que falamos das ordens do amor, e que a cura vai acontecer também pelo amor. E o papel do homem ali, que você falou, do companheiro, é fundamental nesse processo de cura interior. Falavam para mim, quando eu tive o pré-câncer, Giselda, eu queria escutar algumas dicas de você. Que existe uma correlação muito alta, obesidade e câncer de mama. Sim. Eles explicavam para mim, você se tem que cuidar muito, precisa emagrecer, porque à medida que a gente tem mais obesidade, tem mais probabilidade de ter câncer, é desse jeito que a gente, como a gente se pode cuidar? Pode ajudar com algumas dicas? Posso sim. Primeiro o que a gente tem que pensar é que se eu estou obesa é porque eu estou carregando além do que eu preciso. Uhum. Isso quer dizer, eu estou consumindo além do necessário, né? Então, tudo está em excesso. Eu estou tentando compensar de alguma forma. E aí, normalmente, é pela alimentação. E tem muita coisa com relação à alimentação e o câncer, porque quando eu mudo a forma de consumo de determinados alimentos, alimentos que eu vou dizer aqui, gente, é aquilo que eu não chamo de alimento, mas de produto comestível, ou alguns até são alimentos, até o que a gente pode olhar. Vocês vão olhar, por exemplo, quando a gente pega refrigerantes para ver, que é um dos produtos, né, que a gente ingere e que a gente, durante principalmente esse processo, tanto de prevenção como no uso, né, depois que a pessoa já está com câncer, a gente pede para que seja retirado, um deles são os refrigerantes. Se você olhar o rótulo, você vai ver que não tem nada no valor nutricional. A única coisa que vai constar no valor nutricional é o sódio, né? Vai constar lá sal, 2 gramas, 2% das necessidades diárias. E o restante não tem. Aí você vai ver os ingredientes. É corante, conservante. Então, é o que a gente vai chamar de produto comestível, mas não de alimento. Então, quando a gente faz essa mudança, essa modificação e passa a olhar para produtos que são benéficos, inclusive, que tem... fugiu o nome aqui agora, mas tem porções... gente do céu, tô emocionada, de certo. Brincadeira. Mas que tem funções específicas, como, por exemplo, é o caso do brócolis, é o caso da couve-flor, né, as couves em gerais, as frutas vermelhas,
as frutas escuras, as roxas. Então, vai com compostos. Opa! Obrigada aí, anjo da guarda. Tem vários compostos que eles são anticancerígenos, que eles são antioxidantes, que tem vários fatores, várias coisas que vão acontecer no nosso organismo com esses compostos, e eles vão auxiliar tanto na prevenção quanto durante o tratamento, né? Porque durante o tratamento do câncer, ninguém está dizendo aqui que quando a gente descobre lá a, a causa, como aqui a gente falou, que o Marcos falou, né? Da onde pode vir, a Moraima também já falou das causas e não só das consequências, porque normalmente quando a gente usa a químio e a rádio, a gente está tratando a consequência já, né? É necessário tratar? É. Ninguém fala para parar de tratar. Então, é seguir tratamento médico, mas junto com esse tratamento médico, a gente precisa, é necessário que a gente também faça esse tratamento da causa. Tratar a minha criança interior, tratar as condições da minha vida, as mudanças, aquilo que está provocando aquilo em mim. Então, me conhecer e fazer um equilíbrio dessa minha alimentação. Eu não preciso sair restringindo tudo, mas se eu voltar a comer arroz, feijão, carne vermelha em menor quantidade, mais peixe, né? Peixe é legal, gente, é uma coisa que a gente vive falando. Eu sei que nutricionista já viu, pede para comer peixe. Mas sim, a gente pede mesmo. Pode ser sardinha. Inclusive tem umas receitinhas, eu vou até tentar postar para vocês depois. O próprio Ministério da Saúde fez uma programação muito legal, que o pessoal fez de uma cartilha que auxilia nesse tratamento, com vários passos, várias dicas de como manter, de como trabalhar durante esse período do tratamento e na prevenção também. O mesmo que serve para a prevenção vai servir depois para o tratamento. No tratamento vão acontecer outras coisas que a gente vai fazer a análise. Às vezes a gente precisa suplementar porque se perde muita coisa. Uma dica, inclusive, para quem faz principalmente a químio, é que tem determinados alimentos que você gosta muito e que durante aquele período da químio, o que pode às vezes acontecer é que você enjoe daquilo que você gosta. Então parece que você vem uma repulsa por aquilo que você gosta. Então evita de usar aquilo que você gosta muito. Parece contraditório, né? Que a gente deveria dizer assim, olha, come aquilo que você gosta, que vai ser legal. Mas é justamente para você poder consumir depois, porque muitas vezes quando você termina a químio, você fica com certa dificuldade em voltar a ingerir determinados alimentos. Então evita aquilo que você gosta muito. Mas procura comer várias vezes ao dia, aos poucos, seguir a orientação do nutricionista, procure um nutricionista, procure alguém que te ajude, procure um psicólogo, procure pessoas, faça uma rede de apoio. Então, sempre quando a gente está dentro de qualquer tratamento, qualquer processo que você esteja tratando, é imprescindível que você tenha uma rede de apoio, que você seja auxiliado por alguém que te dê direcionamento, que te ajude realmente em cada um desses direcionamentos que você precisa. E cada um vai olhar, né? Uma coisa importante, busque alguém em quem você confie. Não é porque a pessoa é super renomada que às vezes vai ser aquela pessoa que vai te dar o resultado que você espera. Não é porque é a consulta mais cara do mundo que, de repente, é aquela pessoa que vai trazer a solução para você. Então, busque em pessoas que te acolham, com quem você tenha empatia, que você olhe assim e diga assim, poxa, eu simpatizei. Não é ter empatia, mas é ter simpatia, pelo menos. Que você olhe e diga assim, confio, eu gostei dessa pessoa e eu confio nela. Porque essa confiança vai ser fundamental para o resultado final. Porque é você quem vai tratar. Não vai ser o médico que vai te tratar, não vai ser o psicólogo, não vai ser o terapeuta. Quem vai fazer a sua cura é você mesmo, né? Então isso é de extrema importância. Vai te ajudar. Mas outra coisa, eu não vou dizer aqui que existem alimentos milagrosos, eles não são milagrosos, mas a natureza te dá tudo o que você precisa. Todas as cores, todas as coisas. Então, assim, tá tudo aí. Então, busca o que é realmente mais natural.
evita tudo que é muito processado. Essas carnes processadas que dizem assim, mas é só um peitinho de peru, olha, peito de peru, pega um peito de peru, então compra carne de peru, fatia a carne de peru e consome. Agora, não o que é processado. Linguiças, salsichas, presunto, mortadela, todos esses produtos que são extremamente processados, quem está em tratamento, em prevenção, a gente já deve evitar o máximo que a gente possa. Agora, quem está em tratamento deve retirar durante todo o período que tá em tratamento também, tá? E buscar realmente as coisas mais naturais. Morema, não sei se eu respondi, era isso que você queria ouvir, porque se eu for falar aqui, gente, tem muita coisa. Mas aí vocês vão cansar de me ouvir. Fala aí, Morema. Liga o microfone. Obrigada, Giselda. Ajudou muito as dicas. Uma pessoa colocou ali que gosta de sardina. Sardina em lata, ajuda? Olha, não é proibido, tá? É bom. Uhum. É um dos melhores. Então, dá para... Inclusive, tem nesse mesmo... como fazer? Você pode fazer conserva de casa simples. Você vai usar azeite de oliva, sardinha e um pouquinho de vinagre, se você quiser. Não precisa colocar o vinagre para fazer essa conserva. Só no azeite de oliva e temperos, alho, Uhum. conserva. Mas eu não tenho, eu vou consumir a sardinha em lata, tá tudo bem, tá? Procura usar com óleo, a sardinha em óleo, né? E não tenha medo de consumir esse óleo daí, né? Porque daí a gente vai ter ali mais nutrientes. Nesse caso, as pessoas não precisam, a não ser que você esteja muito enjoado, digamos, numa químio, numa rádio, daí o ideal é você não consumir esse óleo, mas você não pode consumir, tá? Romildo falhou? Sim, estão falando que você explica novamente. Tá, vou explicar de novo. Então, o que é o ideal? Você fazer a própria sardinha em casa. E você vai pegar a sua sardinha, vai comprar sardinha na peixaria e vai colocar, temperar com sal, azeite de oliva. Agora entendeu? Legal. Todo mundo entendeu, então? Ó, Romildo, bem-vindo, viu? Live, gente. A gente já fez live juntos também. Gente boa. Então, assim, super importante que a gente faça o máximo possível das coisas que a gente possa em casa, ou volto a falar, ou comprar em locais onde você tenha segurança, tá? Que você confie. Tem muito comida de forma adequada. Tem nutricionista por trás, tá fazendo a coisa certa, então tá tudo bem. Dá para consumir com tranquilidade, mas sempre fazer a opção por alimentos mais saudáveis, né? O que a gente vai chamar de mais saudáveis? Comida de verdade, tá? Não, nada que seja com muito processado, com muito presunto, com muito ketchup, com muitos exageros, tá? Quanto mais industrializado o produto, mais riscos. Quanto mais conservante, mais corantes tiver nos produtos, menos satisfatório ele é, tá? Marcos, você quer dar sua finalização? Nós temos 8 minutos. Sim, eu estava pensando aqui, se uma pessoa se uma mulher chega para mim e fala que está com câncer de mama, né? Às vezes acontece de um lado, às vezes acontece do lado, às vezes de outro, às vezes dos dois. Se é uma mulher destra, e isso são coisas que a gente acaba aprendendo naquele curso sobre codificação biológica das doenças que a gente está preparando que vem. Se chega uma mulher destra e está do lado esquerdo, eu vou fazer uma pergunta para ela. E se for do lado direito, eu vou fazer outra pergunta. Se for do lado uma pessoa destra, se for
canhota é o contrário. Uma pessoa destra, com câncer de mama do lado esquerdo. Eu vou perguntar, tem alguma questão, né? Eu vou perguntar primeiro há quanto anos que a situação que começou. E se naquela época, um pouco antes de começar o sintoma, teve algum conflito de, de separação ou alguma coisa do tipo assim que você se percebeu mais distante da sua mãe, do seu filho ou de um pet? Do lado esquerdo. Se for para o lado direito, de uma mulher destra, eu vou perguntar, primeiro, mais ou menos a época que começou, antes daquela época. Teve algum conflito com parceiro, ou com pai, ou com negócios, ou com irmão, ou com alguma outra pessoa, né, que envolva essa questão desse conflito de separação, ou essa questão do distanciamento, ou se perceber distante, né? Mas é interessante como o corpo, ele mostra, né, ele dá detalhes do que está acontecendo através do sintoma, né? Às vezes acontece aquelas aí mãe de pet, né? Não teve o filho, ou teve o filho que já foi embora, agora tem o cachorro que trata como filho, faz festa de aniversário e tudo mais, né? E tem aquele sentimento muito grande pelo animal. E se acontece um conflito, uma separação, ou algo que é percebido como uma separação, vai afetar a nossa lateralidade. Olha que coisa fantástica. Fica um olhar tão preciso para o que está acontecendo, né, que esse conflito de separação, seja de parceiro, seja entre mãe e filho, seja com o pet, ou algum outro, a gente já consegue perceber, né, exatamente o que está acontecendo, né, que teve a origem naquela época, ou um pouco antes, de quando começou o sintoma. Olha como essa decodificação, né, esse entendimento do que está acontecendo com o corpo, esse entendimento dessa mensagem do corpo, como ela é precisa, como isso ajuda a gente a direcionar os nossos clientes no consultório, né? Antes de eu conhecer a biodecodificação, a nova medicina germânica, eu ia ficar de uma forma tateando no escuro. Hoje tem mais ferramentas para chegar mais perto do que está acontecendo realmente, dessa origem do câncer ou de qualquer outra doença, ou dessa alteração em qualquer outro órgão do corpo, tendo um olhar mais preciso. Então, é importante sempre a gente estar buscando entender melhor como é que a gente funciona, o que o nosso corpo está dizendo mesmo, o que tem por trás, né, daquela dor de ouvido na criança, né, daquela dor de cabeça que a gente nem sabe por quê, né? Já aconteceu em consultório. A pessoa chega, nossa, tô com uma dor de cabeça hoje, e começa a conversar. E cadê a dor de cabeça? Sumiu. Né? Ou outros... Bem antes de eu conhecer a nova medicina germânica, acontecia um fenômeno que eu só percebi hoje. Só percebi há pouco tempo. Né? Eu costumava ver todos os sintomas que a pessoa tinha. Muitas vezes tinha aquela TPM muito intensa.
e passava 6 meses de atendimento, mesmo sem entrar no assunto, quando eu via, e como é que está hoje aquela TPM que durava, que há muitos anos estava naquele padrão? Mudou, né? Então, é importante olhar para essas mensagens que o nosso corpo está passando, né? Essa questão, Giselda, que você colocou. Conhecer o corpo, e acrescento, conhecer os sintomas, conhecer o que está por trás deles. Uhum. Né? Então, não é isso mesmo, Moraima? Concordo. Última explicação. Eu falaria, para fechar, de qual que é o modo de lidar com uma doença para encontrar cura. Eu falaria que o mais importante é disposição de falar sim para a vida. Sim para a vida e sim para assumir a responsabilidade de autocuidado. Equilíbrio no amor da criança interior, inclusão do diferente na família para colocar ordem novamente no amor. Então, eu deixaria essas 3 dicas ali, lembrando que temos agora, como Giselda colocou, muitas ferramentas para ajudar os pacientes oncológicos, cromoterapia, constelação familiar, flores de Bach, Saint Germain, Reiki, psicologia, atendimento psicológico. Então, tem muitas ferramentas que podem ser usadas além e junto com a radioterapia e a medicina convencional, junto também com a medicina germânica e biodecodificação que você colocou, Marco. Então, de minha parte, muito obrigada, Giselda, pelo convite. Uma honra estar aqui com você e com o Marco. E gratidão. Legal. Gente, também aqui no horário. Então, quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Quero dar uma dica para os profissionais, né? Até assim, ó, vi que a Leda Lima cuidava maravilhosamente do meu cabelo em Curitiba, estava conosco aqui. A Leda tá fazendo... Nossa, esqueci o nome do curso agora. Mas a Leda é uma cabeleireira maravilhosa. Ela não é só cabeleireira, né? Ela é uma terapeuta. E a Leda... ela tem essa dica que eu ontem, inclusive, falei para uma cabeleireira aqui. Quando você coloca a mão na cabeça de alguém, que você está fazendo aquele cabelo, você está colocando carinho, emoção, vida, ajuda, auxílio, amparo. Quando a gente ouve no consultório, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, todas as profissões, quando você atende, na hora que você está fazendo uma venda, você está tratando com o outro, quanto mais você coloca carinho no teu atendimento, você pode estar salvando a vida de alguém que está fazendo isso. Porque tem muita gente que chega pra gente sem expor. Para o médico, para o nutricionista, para o psicólogo, até que a pessoa vai expor aquele problema. Mas nos outros lugares, não. Normalmente não. Quando você vai no salão, você... eu quero ficar linda, né? Mas, assim, não vou abrir meu coração aqui. Tem gente que abre, mas tem gente que fecha ainda mais. Então, entender isso, entender que o outro está em sofrimento, entender quando tem um diagnóstico de câncer, o quanto é difícil esse diagnóstico para as pessoas, o quanto ainda porque ali vem culpa, vem medo, vem tudo, toda a vibração baixa vem nessa hora, né? Então, entender isso, que a pessoa está ali, mas ela está com muito medo. Ela está com medo da morte, ela está com medo de deixar, às vezes, o que tem e o que não tem. Ela está se sentindo culpada porque ouviu a vida inteira falar que não devia tomar refrigerante e tomou. Então, são coisas que a gente fala, gente, mas é para prevenção, é para cuidado, é para olhar a partir de agora. Mas não é para jogar culpa em ninguém, né? A mídia já se encarregou. Se tiver que jogar, né? Então, vamos dizer assim, a indústria, ela está tentando acertar, ela erra. Ela não faz de propósito assim, vamos fazer um refrigerante X para acabar com a população. Não, ela está tentando fazer uma coisa prazerosa para você, legal para você.
Então, entender isso, que tudo tá certo, né? E que a gente pode fazer a diferença. Com um sorriso, com um olhar, com um acolhimento. Olhar para os homens. E homens, vocês que estão aqui, se permitam. Permitam. Aquilo que o Marcos falou, às vezes chega assim, mês que vem é Novembro Azul, a gente vai falar mais, né, a respeito dos homens, mas se permitam, se permitam. Vocês são 50% feminino, 50% masculino. Então, vocês têm essa alma, essa essência, esse cromossomo X aí, ó, gritando dentro de vocês. Permitam. Permitam ser acolhidos, se permitam ser amados, se permitam amar, porque às vezes também quer ser só amado e não quer ficar no equilíbrio, como o Marcos falou e a Moraima também. Então, vamos nos permitir, vamos conhecer o nosso corpo, vamos conhecer a nossa alma, a nossa essência, a nossa criança, para a gente poder seguir a vida com mais leveza. E acredito que quando a gente perceber isso, a gente não precise ter câncer, né? A gente não precise dele. A gente possa dizer, ó, obrigada. Gratidão aí, meu amigo, mas segue sua vida, que você não precisa, corpinho, ó, não precisa ficar aumentando minhas células aqui não, porque tá tudo bem, eu já entendi. Eu entendi que tá doendo, eu entendi que eu não gostei de determinada situação, eu entendi e eu mudo. Eu não preciso estar matando todo mundo, mas eu posso sim mudar aquilo que tá dentro de mim. Isso eu posso. Quem tem o poder para curar minhas células sou eu, tá? Todo o resto é coadjuvante. Gente, um beijo enorme para vocês. Eu já passei do horário, não queria, mas enfim, um beijo grande até semana que vem, né? Próxima quarta a gente tá por aí e na quarta que vem tem workshop, né, gente? Vocês estão super convidados, tá? Beijão. Obrigada. Azuis. Tchau, gente.